Luz das nações, alturas eu sei que há de ver. A luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje é dia 13 de maio, uma data que fica marcada pela peregrinação a Fátima. Muitas pessoas vão em busca de um milagre ou para agradecer algo ou simplesmente porque têm fé de que Maria poderá ser uma mediadora válida entre elas e Deus. Enfim, podem ser muitas razões que levam os peregrinos a Fátima, mas nós hoje vamos pegar numa destas hipóteses, a questão da mediação. Quem é que realmente faz mediação entre nós e Deus, olhando para os textos da Bíblia? Para falarmos sobre esse assunto, está hoje então aqui connosco o pastor Carlos Cardoso, que é também vice-presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. Olá, pastor, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Prazer é meu. Então vamos lá tentar começar por perceber precisamente esta questão da fé. Muitos acreditam que pode haver vários caminhos para nos ligarem a Deus, mas será que é mesmo assim? Não, de modo algum, até porque no Evangelho de São João, Jesus ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz lá, acrescenta, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus não diz que é um caminho, porque aí teríamos que pensar noutros caminhos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois é taxativo, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que isto nos leva, claro, à questão da mediação. Ele é o único mediador dado entre Deus e os homens, pelo qual nós podemos ter esse relacionamento com Deus, por mais ninguém, claro. E como é que isso se explica? Bem, o que é que Jesus fez por nós que ninguém mais fez? Claro, explica-se em primeiro lugar porque foi uma dádiva de Deus, não é? Se nós formos também o Evangelho de São João, nós encontramos que diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, explica-se por aqui, é uma dádiva de Deus. Nada que possamos fazer é suficiente, não é, para podermos ter essa relação com Deus, porque tudo quanto temos de Deus é dádiva, é iniciativa dele. Portanto, este é o ponto único que nós temos que ver. E em segundo lugar, essa dádiva passa exatamente por aquilo que Jesus efetuou na cruz do Calvário. Ou seja, ele morreu e foi o único que morreu em nosso lugar, né? Portanto, para que nós pudéssemos ter essa relação, pudéssemos ter de novo a nossa relação restaurada com Deus que se havia perdido no Jardim do Éden com a queda de Adão e de Eva, como é lógico. Portanto, esta é uma iniciativa e é uma dádiva de Deus para esse efeito. E que sacrifício único é que Jesus fez por nós? Exatamente, morrer na cruz do Calvário. Não é só ele morreu na cruz para nos poder redimir. Há um texto que Pedro escreve à igreja, onde ele diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Porque este era o único modo que Deus tinha previsto para efetuar a redenção. Os escravos na época eram vendidos no mercado, ou eram comprados, com ouro ou com prata. E aqui que há esta analogia, que nós éramos escravos do pecado, e a única forma pela qual Deus encontrou para sermos redimidos ou resgatados ou comprados do poder que o pecado exercia sobre a nossa vida, passava exatamente pelo sacrifício de Jesus e por ele verter o seu sangue na cruz do Calvário, como nós sabemos. E era a única forma, não tinha outra, para a qual nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia também diz que todo o joelho se dobrará ao nome de Jesus. Em nenhum outro nome há poder para salvar. No fundo, o que é que distingue Jesus e porquê é que nós devemos cultuá-lo a Ele e só a Ele prestar adoração? Sim, porque no texto, e vamos voltar ao Evangelho de São João, não é, que estamos agora a falar sobre ele, logo no capítulo 1 e no versículo 1 diz, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz que Ele encarnou. Ele tomou a forma humana. Portanto, no plano de Deus, no plano da redenção, estava exatamente previsto que Jesus tomasse a forma humana para nos poder redimir. E só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Não é? Por isso é que Ele encarnou, ou seja, tomar a forma de homem. A Bíblia diz também que Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas tomou a forma humana, se humilhou a si mesmo para que nos pudesse restaurar e redimir à condição que nós tínhamos no início de todas essas coisas. Não é? Pena é que muitas vezes o ser humano ande enganado sem perceber que de facto Jesus é o único caminho para chegar a Deus, mas esse é o maior desejo de Deus, é que nós o reconheçamos como o nosso Criador, Jesus como o seu Filho e autor da nossa salvação. Deus ama-nos tanto e deseja mesmo trazer luz à nossa vida e ter um relacionamento puro connosco. Como então restabelecer este relacionamento diretamente com Deus, olhar para Ele como nosso Pai, como nosso amigo, no fundo um relacionamento há muito perdido. Com certeza. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a nossa própria natureza, a natureza pecaminosa que temos, não é? Reconhecermos que somos pecadores. E reconhecermos também que precisamos exatamente deste Salvador, não é? Este meio previsto que nos foi dado por Deus, que é Jesus, e pedirmos, em primeiro lugar, a Deus perdão pelos nossos pecados, pedirmos a Deus que nos restaure e, claro, receber Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e o único Senhor. E só assim nós podemos ter esta comunhão restaurada com Deus. Reconhecer outro Deus e a Ele adorar que não Jesus Cristo, isso é idolatria? É claro, é claro. Não é? A Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorarás. Não diz para adorarmos outros deuses, não é? Portanto, a partir daqui eu penso que as coisas estão claras. Aliás, a Bíblia diz, não é? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Somente a Ele e não ao outro. E podemos ter paz com Deus. Com certeza, sem dúvida nenhuma, em absoluto. Muito obrigada, pastor, por ter estado hoje aqui à sabe. conversa connosco. É um assunto vasto, mas foi bom partilhá-lo consigo nestes minutos, dando-lhe a conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, o único mediador entre nós e Deus e que nos ama ao ponto de dar a sua vida por nós na cruz, ressuscitou, está vivo para sempre e nele podemos confiar. Para saber mais informações sobre este e outros assuntos, leia a Bíblia, a fonte de toda a verdade, e contacte-nos também através dos telefones e endereços que estão em rodapé, ficamos ao seu dispor. Logo à noite voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.